Muito bem, vamos falar hoje sobre o adicional de insalubridade para agentes de limpeza, pessoas que trabalham com limpeza. Pode ser pessoas que trabalham diretamente com limpeza, pode ser pessoas que trabalham através de empresas terceirizadas, ou seja, pessoas que foram contratadas por uma empresa para fazer limpeza ou que foram contratadas por uma empresa para fazer limpeza em outras empresas, né? E a gente vai fazer isso repercutindo aqui um artigo do setor trabalhista aqui do nosso site, que pegou como exemplo uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então qual foi a história para a gente poder te mostrar na prática quais são os seus direitos, se for o caso. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu o adicional de insalubridade em grau máximo a um agente de asseio e conservação, alguém que trabalha com limpeza, né, que prestou serviços à Smart Fit. Era um terceirizado, tá? Era uma pessoa que tinha sido contratado por uma empresa para promover a limpeza na Smart Fit, em São Paulo. A decisão foi tomada com base em um laudo pericial que concluiu que a atividade era insalubre no grau máximo, em razão da exposição a riscos biológicos, né? A gente vai chegar já na parte mais clara da explicação de como funciona todo esse direito, tá? Então, esse funcionário ele foi contratado por uma empresa, ele fazia, né, o recolhimento do lixo por 3 vezes por semana na Smart Fit, e aí ele entrou com o processo. Nesse processo foi requerido o adicional de insalubridade em grau máximo, que é o grau de 40% sobre o salário, né? E tanto a empresa que o contratou quanto a Smart Fit foram condenados a pagar esse adicional de 40% durante todo o período de trabalho. O juiz ele entendeu que isso era devido. Ocorre que aí veio o tribunal, a Smart Fit entrou com recurso, a Smart Fit ou outra empresa entraram com recurso, e conseguiu tirar essa cobrança, né? Os desembargadores, os chefes do juiz falaram, não, isso aí não... Pô, academia não é lugar de grande circulação, então tem uma NR15 que diz que tem que ser de grande circulação. Besteira, tanto é que entra-se novamente com recurso, vamos para Brasília, vamos lá para o Tribunal Superior do Trabalho e conseguimos aqui uma decisão, né? Então veja, o relator do recurso de revista, aquele recurso que vai para Brasília, destacou que de acordo com a jurisprudência desse TST, ou seja, já é pacífico, eles já têm decisões nesse sentido, não é nada novo, é algo que é como se fosse líquido e certo, a higienização de banheiros e sanitários de uso coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo justificam o pagamento do adicional, né? E considerou então que seria devido, porque grande circulação não precisa ser um lugar que a circulação é terrivelmente imensa. Ora, uma academia é um lugar de grande circulação, são pessoas entrando e saindo todos os dias, né? É diferente, não é como o caso de um trabalhador que trabalha em uma casa em que 3 pessoas vão no banheiro daquela casa, de vez em quando tem uma visita. Não, é uma academia, são pessoas diferentes, ninguém sabe quem são, né? Então, a pessoa que ela trabalha com limpeza em empresas que tem uma circulação alta de pessoas, não precisa ser enorme, basta que seja alta, elas vão ter sim o direito ao adicional de insalubridade, que como a gente disse, nesse caso, por exemplo, foi de 40%. Aí eu vou trazer para vocês a lei, né, que na CLT vai dizer o seguinte, artigo 192 da CLT, o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, mínimo e médio, né? Então, veja, uma pessoa que trabalhava, um trabalhador que trabalhava numa academia, não era nem num hospital, sabe? Era numa academia. Já conquistou um adicional de insalubridade em grau máximo, tá? E aí como é que funciona? É só em cima do salário? Você vai calcular isso só acima do salário? Não. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 decisões de tribunais que mostram que vai haver reflexos, né? Então, por exemplo, essa decisão aqui do TRT 6, que vai dizer, olha,
Constatado da leitura da petição inicial que o reclamante pleiteou o adicional de insalubridade com todos os seus reflexos, descabida a limitação da sua incidência apenas nos depósitos de FGTS e na multa de 40%, tá? Porque isso ocorre. Muito juiz ele vai dizer, olha, tem direito ao adicional de insalubridade? Tem. Tem reflexos nas outras coisas? Não. Só no FGTS. Opa, peraí, o tribunal vai reformar. Com efeito deferido o adicional de insalubridade, são devidas as repercussões do adicional em férias acrescidas de terço constitucional, no 13º, no aviso prévio, no FGTS e na multa de 40%. Ou seja, tudo o que você ganha na empresa, praticamente tudo, vai subir de valor, porque esse adicional tem que ser somado em tudo, é 40% de tudo, não só do salário. Tá? E aqui uma outra jurisprudência, uma outra decisão também de um Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, dizendo, olha, o adicional de insalubridade percebido no curso do contrato de trabalho integra a remuneração do trabalhador para todos os efeitos legais, inclusive repercutindo na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno. Né? Então, quer dizer, se a pessoa faz horas extras, ela deve receber na hora extra o valor da hora trabalhada mais 50%, por exemplo, ela ainda tem que receber mais 40%, fora o adicional noturno, se fazia de noite. Né? Então, quer dizer, os reflexos acabam exponencializando esse valor. Eu vou dar para vocês um exemplo aqui, que eu tinha já ensaiado. Imagine o seguinte, vamos pegar um salário base de R$ 1.320 e vamos extrair que 40% desse salário base dá R$ 528, tá? Vamos pegar uma pessoa que trabalhou nos últimos 3 anos sem receber o adicional de insalubridade. Era um agente de limpeza, faz 3 anos que trabalha com isso, nunca recebeu adicional. Então vamos multiplicar isso aqui por 12 meses, por sua vez por 3 anos. Só o valor do adicional já daria por volta de R$19 mil. Né? Um pouco mais, um pouco menos, isso aqui é um cálculo que a gente faz só para estimar o valor. Mas aí você joga os reflexos, dá para chutar algo em torno de um crescimento de 30%. Provavelmente uma pessoa que trabalhou os últimos 3 vai ter aí uns R$ 24.700 para receber só de adicional de insalubridade, fora, como a gente sabe, sempre que chega aqui no escritório, por exemplo, um trabalhador que tem adicional para receber, seja de insalubridade, periculosidade que for, a gente faz uma investigação e normalmente, tá, via de regra, você percebe que a pessoa tem muitos outros direitos que não estavam sendo pagos, principalmente porque fora os direitos legais, tem os direitos das convenções coletivas, que são os que são mais desrespeitados, né? Bom, então é isso, espero que eu tenha conseguido esclarecer para você essa questão sobre o adicional de insalubridade para trabalhadores profissionais que trabalham na área da limpeza de empresa, seja que área de empresa for, né? E a gente fica à sua disposição para caso você tenha alguma dúvida. Até a próxima.